Bom dia, família, graça e paz, bom domingo, bom primeiro dia da semana. Uma semana de primeira não começa na segunda, hoje é o dia da gente começar bem nossa semana e em discernimento, em revelação, em conhecimento, em fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito bom dia. Nosso horário essa semana aí ficou meio alterado, né? Por conta do nosso fuso horário aqui de Manaus. Nós estamos falando diretamente de Manaus ainda. Hoje é o nosso último dia aqui. E um tempo assim muito precioso, de muito crescimento, muito aprendizado. E ontem tivemos um tempo muito bom com os irmãos lá na fonte. E Manaus acordou aí, Elber. E um tempo mesmo assim especial com os jovens lá, tempo de crescimento, reencontrar o Marco Ted lá foi maravilhoso. Um forte abraço aí para o Vitor e para a Agnes, que receberam a gente com tanto carinho, tanta honra e sem dúvida alguma um relacionamento para ser fortalecido. E agradecer a Deus pela recuperação também do Alfredo, temos tido notícia, ele teve alta essa semana e graças a Deus mais um desafio aí vencido. E enfim, a gente, né, prosseguir no Senhor, amém? E graças a Deus a gente continua avançando, fortalecendo uns aos outros, em fé, em graça, em conhecimento, em discernimento, em alegria, em ânimo, em esperança, repartindo esperança uns com os outros. E esse é o nosso intuito aqui, né, aos domingos, bem no começo do dia, assim, a gente, bem no começo da semana, a gente entregar esperança e fé uns aos outros para que a gente continue na caminhada. Amém? Em nome de Cristo Jesus, fortalecendo, amparando, suportando, dando suporte. Não é tolerando, não, é dando suporte uns aos outros na medida em que nós caminhamos para cumprir aquilo que é o nosso desígnio, a nossa vocação, o nosso chamado. Amém? Graças a Deus. Vamos ter um tempo de oração, entrar mesmo na presença do Senhor com ousadia e fé. E aí na sua bendita e maravilhosa presença, discernir pela orientação do seu Espírito Santo, a sua palavra. Kelinha, Gilbertinho, abração, querido, saudade demais de você. Gilberto, vou te abraçar demoradamente, se Deus quiser, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente se encontra aí para o nosso retiro, né, do Conselho do Ministério, um tempo tão precioso, tempo de revelação, de comunhão. E o Mari falando que ainda não conseguiu dormir. Kelinha, muita saudade mesmo de vocês, viu? Alegria a gente ter esse relacionamento firmado no Senhor há tantos anos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia renovada. Obrigado porque a gente começa essa semana com misericórdia e graça renovada sobre nós, o teu Espírito sendo derramado, trazendo luz e revelação, conhecimento, em nome de Cristo Jesus. Obrigado pelo testemunho recebido da casa do Alfredo, da Thelma, que eles sejam mesmo fortalecidos em amor e graça nessa jornada, nesse vale, Senhor, que eles têm atravessado, confiados exclusivamente na fidelidade, no amor, no cuidado do Senhor para com todos nós. Obrigado mesmo pela tua bondade renovada, obrigado porque, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, os teus olhos estão sobre nós, a tua mão, o Senhor colocou a tua mão sobre nós e ela não se aparta de nós, ó Deus. O Senhor nos guia, nos sustenta, nos ampara, Deus de misericórdia. Que haja consolo no nosso coração, que em toda e qualquer situação nossos olhos estejam colocados no Senhor. Clamamos pela nossa nação, clamamos, ó Pai, por iluminação na vida mesmo de cada filho e filha do Senhor, para que a gente seja luz dessa nação, luz de esperança, de fé, de graça, de favor.
ó Deus, de dignidade, de honra, de integridade, de justiça, de equidade, nós clamamos, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria ler com vocês um salmo que é um salmo assim marcante na minha vida e a gente vai considerar um princípio hoje. Eu quero considerar esse princípio quero considerar esse princípio assim como testemunho mesmo para os irmãos em todo tempo, né? Em todo e qualquer tempo. É um salmo de princípios, né? É daquilo que é o amor do Senhor, como o amor do Senhor se traduz na nossa vida. E então é o Salmo 139. E o salmista diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. O Senhor me conhece. Amados, Deus nos conhece, mas não é um conhece como quem aprendeu a conhecer, é o conhece como quem formou e fez. O Senhor sabe qual é a nossa estrutura, o Senhor sabe de que substância a gente é feito, o Senhor sabe o que a gente é capaz de suportar. Deus não submete a gente às circunstâncias que estejam além da nossa forja, né, do nosso manual de fabricante. Deus conhece. Esse é o manual do fabricante, amados. Então, assim, Deus não nos submete a extravagâncias. Amém? Deus é extraordinário, mas não é um Deus assim extravagante no sentido de ficar fazendo testes aleatórios para ver se. Deus não é se. Ele, com certeza, ele é fiel àquilo que ele elaborou. E aí é isso que o salmista vai dizendo. O Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. O Senhor sabe quando eu preciso levantar, quando eu preciso sentar. E o Senhor sabe quando eu estou pronto para levantar. Ô Marco, olha, muito bom, cara. Eu tenho que fazer uma pausazinha para dizer aqui, dar meu testemunho. Tanto que foi bom reencontrar com você. E bom não no sentido assim só da nossa da alegria do encontro, mas bom no sentido profético, no sentido assim de esperança e fé, viu? De um bom no sentido de renovação. Forte abraço aí para todos os irmãos. Você já deve estar em casa aí, então muito bom a gente estar junto lá, viu? Foi especialíssimo, graças a Deus. Então, ele conhece a gente. Coloca isso no seu coração. Ele conhece a gente. Conhece no sentido de quem manipulou, quem juntou as substâncias. Deus foi lá, reuniu o material de quem ele sabe cada especificação, ele sabe cada característica, né? Então, assim, ele tem esse memorial descritivo, ele tem nossa ficha técnica. Então, assim, é isso. Então, ele nos sonda, ele nos conhece lá no nosso mais profundo. E aí que a palavra de Deus diz, ele sabe quando você está precisando sentar. E ele sabe quando você está pronto para levantar. Então Deus não vai querer que você fique aí andando doido de um lado para o outro quando é hora de sentar, e ele também não vai querer que você fique sentado quando você já está pronto para levantar. Ele de longe, ele entende a nossa maneira de pensar. Ele não se confunde, né, com os nossos pensamentos, ele não se confunde com a nossa fala. Quando a gente está conversando com Deus, ele não está ouvindo nossas palavras, ele está ouvindo o nosso coração, amado. Deus ouve o nosso coração, como um pai. Eu fico vendo as meninas aqui, né? A Bebel com o João, a Lidinha com o Pedro, com a Valentina, a Sarinha com o Henrique. Eu, como avô, que amo, que tento interpretar o que eles estão falando, muitas vezes eles falam coisas assim que é uma língua estranha, e as meninas entendem tudo, sabem exatamente o que eles estão querendo dizer.
traduz aquela língua, porque conhece o coraçãozinho deles, conhece o que emana lá de dentro. Então Deus não ouve o som, Deus ouve a voz, Deus ele entende. Às vezes nem a gente mesmo está se entendendo, mano. Às vezes a gente está tentando explicar de nós mesmos que a gente nem mesmo entendeu, a gente ainda nem se entendeu e Deus já nos entendeu. Amém? Então aprofunda nesse entendimento e ele diz: o Senhor conhece, e sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conheces. Então às vezes a gente deixa o Deus ministrar no meu coração. Como eu perdi tempo às vezes na minha vida, na minha relação com Deus, tentando ter um preciosismo de palavra, tentando me explicar com precisão, com exatidão. Deus não precisa que você se explique com exatidão, com precisão. Né? Muita gente diz: não, faz essa oração assim, porque é a oração feita desse jeitinho. Aí ela ensina uma forma. Sabe qual é a oração que Deus ouve, amado? Aquela oração honesta, que não está focada só na gente mesmo, que não é a oração do egoísmo, do desespero, da ansiedade, mas é essa oração do conhecimento. Né? Então, Deus quer a oração do conhecimento, daquele que tem certeza da fidelidade, do compromisso, do empenho. E aí ele diz assim, ó, sem que haja palavra: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então Deus nos cercou, Deus nos envolveu. E se nos cercou em volta, ele quer dizer que nós estamos mergulhados na natureza de Deus. Não tem jeito de alguma coisa nos atingir sem antes atingir o nosso Criador. Então tudo aquilo que nos atinge passou pelo filtro, por essa camada que nos envolve, esse manto, essa coberta, essa água de amor na qual nós estamos mergulhados. Nós estamos imersos nisso, o amor de Deus. Então não tem absolutamente nada que vai nos atingir, que vai nos afetar, que antes não tenha que ter passado por isso. Né? Então nós estamos mergulhados nisso. E ele diz: então, o Senhor, eu estou envolvido, me cercasse e colocasse sobre tu. Tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que eu não posso atingir. Então nós temos que entrar nessa dimensão. Né? Nós temos que conhecer essa realidade. E aí diz assim, ó, para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Onde eu vou me esconder de ti? Entendeu? Agora acordou o Henrique lá, foi festa lá. Onde eu vou fugir da tua face? E agora vem, né? Ele diz assim: se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no mais profundo abismo a minha cama, o Senhor também lá está. Né? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será à roda de mim luz. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu possuíste os meus rins e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então, ele está dizendo, sabe, amado, se eu estiver vivendo o meu momento de maior sucesso, se eu estiver me sentindo assim nas alturas, né? Se eu imaginar eu até costumo dizer isso, se você amanhecer com a unção da águia, né? Tem dia que a gente amanhece águia, mas águia. E quanto mais você faz, mais alto você sobe, e menor vão ficando as coisas, e você, meu Deus. Então, às vezes a gente até menospreza o sofrimento dos outros. Quando a gente está águia, a gente até menospreza, mas fala, escuta, é só por isso que você está triste, porque a gente está se sentindo lá nas alturas. Mas tem outros dias, amado, que a gente amanhece com a unção da minhoca. Parece que quanto melhor a gente faz, mais fundo o buraco fica.
E parece que tem dia que é só para baixo. É buraco, é escuridão, é caverna. Né? Parece que tem dia que não acerta, não engata. E aí, esse dia, você não tem vontade de continuar, como no dia da águia. Você tem vontade de parar, pôr uma cama e falar, não, agora eu vou deitar aqui e ficar quieto, ver se isso passa. E aí, o que o salmista está dizendo? Lá estás. Lá estás. Mas, amado, por mais profundo que seja o abismo em que a gente se encontra, por mais profundo, Deus chegou lá antes de nós para nos esperar, para estar conosco, para nos acolher, nos abraçar, para nos acudir na nossa solidão, para nos dar palavra de luz. Quando a gente pensa que ficou tão escuro que nem Deus vai conseguir achar a gente, a presença dele é luz na mais profunda escuridão. Lá estás. Quando a gente quase dispensa Deus, porque tem dia que a gente quase dispensa Deus, irmão. Tem dia que a gente diz para Deus e fala assim, vai ocupar com os mais fracos hoje, porque hoje eu não estou precisando, hoje eu estou que estou, hoje eu entendi tudo, sei tudo, posso tudo. E, no entanto, Deus é aquele pai que fica andando ali, né, do nosso lado e que nos permite essa sensação de conquista, mas não nos abandona, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Lá estás. No meu dia mais alto, no meu dia mais bem resolvido, no meu dia de grande força, de grande capacidade, lá estás. Eu vou subindo, 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 e quando eu chego no meu lugar mais alto, quem que eu encontro? O Senhor lá me esperando, meu Pai. E quando eu vou descendo, caindo, 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 e quando eu chego lá no lugar onde eu penso que não tinha mais para onde cair, quem está lá? Meu Pai, nosso Pai. Entendendo nossos pensamentos, abraçando o nosso coração e nos ouvindo, apesar da gente não saber se explicar direito, conhecendo quais são nossas realidades e sabendo quais são nossas mais autênticas necessidades, não nos tratando segundo as nossas carências, mas segundo aquilo que é o compromisso que Ele empenhou conosco. É isso, lá estás. Lá estás. Então, quando eu penso que agora eu fui apartado de Deus, Ele diz isso, né? Quando eu penso que as próprias trevas me encobrirão, então, de repente, a noite se torna um sol de meio-dia. No meio da mais absoluta, da mais densa escuridão e treva, brilha a tua luz e aquilo que parecia ser a noite mais escura da minha vida se torna sol do meio-dia. Lá estás. E é sobre esse princípio que eu queria assim refletir essa manhã, começar uma semana com o do princípio do lá estás. Lá estás. Nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão. Esse lá estás, quando eu digo que ele já foi lá, é porque Cristo, nosso irmão, foi a todos esses lugares. Deus garantiu que o nosso irmão primeiro estivesse no lugar mais alto, a nosso favor. E também o nosso irmão primeiro estivesse no lugar mais escuro, o lugar mais abismático, mais trevoso. Ele foi lá. Jesus por nós.
Jesus por nós foi ao abismo mais profundo. E Jesus por nós esteve no céu mais alto que alguém pode chegar por nós. E é tão forte isso que quando a gente diz que ele lá está, ele não lá está na forma de um Deus. O que é interessante que se Deus estivesse nesses lugares que a gente frequenta com tanta facilidade, o lugar mais alto, o lugar mais baixo, as asas, né, que nos levam aos extremos da terra, e a escuridão que nos esconde no lugar mais angustiante, se ele estivesse lá na forma do divino, talvez a gente diria, bom Deus, mas se o Senhor está aqui como Deus, o Senhor não sabe mesmo o que eu estou sentindo. Mas não. Quando o salmista diz, lá estás, ele está numa forma que a gente conhece. Ele está na nossa forma de ser homem e não na forma dele de ser Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós vamos encontrá-lo em forma humana. Nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Ele vai nos abraçar e nos consolar e poder dizer, eu sei exatamente o que você está sentindo. Ele vai abraçar você e a mim e vai dizer assim, eu conheço esse lugar onde você chegou. E aí nós vamos ver isso em forma humana, não em forma divina. Porque se Deus estivesse nos esperando nesses lugares em forma divina, talvez o nosso desespero aumentasse. Talvez a nossa ansiedade aumentasse. Mas não. Ele está lá, nos esperando em forma humana, conhecendo as nossas dores, conhecendo nossas angústias, conhecendo nossas fragilidades e conhecendo nossos limites. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então que nessa semana, eu não sei o que essa semana reserva para uns e outros. Talvez essa semana, sua semana vai ser uma semana de lugares muito altos, que você nunca subiu antes. E talvez essa semana vai ser para alguns lugares muito baixos, lugares onde você nunca desceu antes. Mas quer você esteja nos lugares mais altos, quer você esteja nos lugares mais fundos e rasos, o Senhor lá está, em forma humana, na forma de filho, para dizer que Ele nos conhece. Ele nos conhece como quem nos fez e Ele nos conhece porque Ele se tornou um de nós. Amém? O Senhor nos conhece de todas as formas, nos conhece como quem nos fez e nos conhece porque Ele se fez como um de nós. E aí, talvez a sua semana seja uma semana iluminada, cheia de muita luz, mas talvez seja uma semana de muita escuridão. Mas eu quero dizer para você, seja ela uma semana de muita luz ou de muita escuridão, ele diz assim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, porque, na verdade, as trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. A mesma coisa. Amém?
Então guarde esse princípio no seu coração, medita sobre ele e que a gente possa enfrentar os lugares altos, os lugares baixos dessa semana que começa hoje, sabendo que ele lá está. Amém? Em nome de Cristo Jesus. A Nelise pediu aí o contato. Nelise, você pode mandar no direct mesmo, a gente dá um jeito aí de te responder, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, o nosso encontro, mesa preparada às 18 horas. E muito obrigado pela compreensão de todo mundo nessa semana aí toda cheia de alternativas, de mudanças, de alterações, mas eu creio que todos compreendem e partilharam isso com a gente com muito carinho, com muito afeto, com muito respeito. Todos partilharam conosco dessa mesa de família aqui no aniversário do Henrique, tempo maravilhoso. A gente se despede agora aqui das margens do Aruanã-Açu, né? E eu fui motivado a compartilhar essa palavra com vocês pelo rio, porque há uma época do ano que esse rio ele é o lugar alto. E agora, nessa época do ano, ele é o lugar mais baixo. E o Senhor lá está. Então, é muito difícil, porque às vezes quando uma pessoa chega aqui e fala assim, mas tá feio porque a água baixou. Não, não tá feio nem bonito. Ele não tá bonito quando tem muita água e não tá feio quando tem pouca água. Ele só tá diferente. São formas diferentes de Deus revelar a sua graça. Então, na nossa vida não tem feio nem bonito. Na nossa vida tem diferente. E aprenda a conhecer Deus nos lugares diferentes que a gente frequenta e onde Ele lá está. Tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.